Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz, melhor noite, família abençoada, família eterna, Deus vivo. Então, eu me chamo Edmilson Menezes e louvo a Deus por tua vida e em permitir que eu esteja adentrando a sua residência nessa noite. Sei que estará comigo nesse momento maravilhoso. Iremos discorrer um pouco do entendimento da palavra de Deus. Pode ser um momento que eu vou compartilhar essa mensagem agora com nossos amados irmãos e retornarei com os demais. Mais um pouquinho de tempo, só um momentinho, enquanto você está chegando, se organizando. Estarei aqui compartilhando com as redes sociais, com nossos amados e queridos irmãos, estará acompanhando a nossa live através do nosso canal no YouTube e através da nossa página no Facebook, Jesus Rei. Então, meu forte abraço a você aqui de Pernambuco, Jabotá dos Guararapes, onde eu resido, e os demais aqui, irmão em Cristo do Nordeste, Carlos Castro, em Natal, Everaldo Silva, em Alagoas, aqui nossos irmãos aqui no Jordão Alto, Cláudio, Gilberto, na Bahia, Elcio Jesus, e os nossos irmãos no sul do país, né, que estão também, nesse momento, interagindo na proclamação do Evangelho do Cristo ressuscitado. Esse Evangelho que traz entendimento, sabedoria e conhecimento para vivermos uma vida pautada no conhecimento eterno do Pai. Então, nessa noite, iremos discorrer com um tema: Deus está trazendo entendimento aos filhos. Você que está ligado no nosso canal Jesus Reina na página do Facebook, e você que também estará acompanhando a nossa live através do nosso canal no YouTube, Pernambuco em Graça. Né? Então, meu forte abraço a você, meu querido, que irá nos acompanhar a mensagem de novo. Então, amados, santos, preciosos do Senhor, nesse momento gratificante, louvo a Deus por tua vida, em te dizer que tu és abençoado, tu és mais que vencedor, tu és um filho do Deus eterno. Abra sua Bíblia, você que estará acompanhando a nossa mensagem nesse momento, no livro do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Não é? Paulo escreveu esta carta, provavelmente na cidade de Corinto, por volta de 56, na Grécia, enquanto estava na casa de Gaio. Né? Então, Romanos capítulo 12, você que estará nos acompanhando, né? Romanos capítulo 12, estaremos aqui falando deste amor maravilhoso que o Pai tem para conosco. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Ele diz: e não vos conformeis com este século. Paulo falando naquela geração, com os seus contemporâneos, né, trazendo esta exortação para que não estivesse conformado com aquele tipo de ensinamento, com aquilo que eles estavam ouvindo naquele período, naquela época. Então, Paulo diz, olha, não vos conformeis com este século, com esta era, com este período na qual eles estavam vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, falando aos romanos,
que ele não se conformasse com aquela atitude de vida, com aquele procedimento de vida, com aquilo que eles ouviam, com aquilo que eles estavam acostumados a praticar, a viver, mas que eles transformasse, renovasse a sua mente. Então, queridos, amados do Senhor, quando o entendimento torna a vir, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de atitude, há uma mudança de ação por parte daquele que tem o entendimento renovado, o entendimento salvo. Hoje nós não pregamos para salvar, porque até, meus amados irmãos, todos nós, depois do ano 70, já vimos o nosso espírito salvo, perfeito, puro, santo, sem mácula, justo. Nos anos 70, todos nós vimos essa terra, nascemos perfeitamente. Então, a obra de Jesus, ali no Cruz do Calvário, foi especificamente para libertar aqueles que estavam presos às ordenanças de Moisés, por causa da desobediência de Adão. Então, o primeiro Adão, ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto, ele quebrou a comunhão, ele quebrou aquele elo de harmonia que ele tinha com o Pai. O segundo e o último Adão, que é Jesus, ele veio e trouxe esse elo, essa comunhão, essa ligação dos filhos com o Pai. Então, hoje nós estamos perfeitos. Então, queridos, para vivermos no entendimento de Deus, precisamos deletar do nosso entendimento, apagar do nosso entendimento os ensinamentos errôneos praticados pelo sistema religioso. Ou seja, pela teologia contemporânea, onde leva os filhos de Deus a viverem aprisionados a dogmas, a tradições, a costumes religiosos, e afasta cada vez mais os filhos do verdadeiro entendimento do Pai, do que o Pai realizou, meu amado, para com aquela geração, e que nós hoje somos beneficiados pelaquela obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. E participamos hoje de todas as bênçãos que ele prometeu àquela nação e que hoje ela está sobre nossas vidas. Então, o sistema religioso, erroneamente, leva os filhos de Deus a separar-se desse entendimento, a estar separado desse entendimento, está ofuscado ao entendimento. Um forte abraço ao nosso amado e ministro Elias Peixoto, né, que está lá em São Paulo, em Budas Artes, nesse momento, né? Forte abraço, meu querido. Melhor noite aí para você e toda a família. Então, meus santos e amados de Deus, isto é precioso para nós entendermos que hoje a maior dificuldade é de se entender o entendimento. Né? As pessoas vivem lutando para se salvar, quando na verdade o que está separado é o entendimento. Porque o espírito está ligado, o espírito está aperfeiçoado, mas o entendimento está encoberto pela natureza humana. A natureza humana, ela cobiça, ela deseja, ela anseia tudo aquilo que é obra da carne. Tudo aquilo que é praticado pela carne, ela anseia. Por isso que eles não chegam ao entendimento, não contemplam o entendimento das verdades que Cristo realizou há mais de 2000 anos e 20 anos atrás. Então, amados, observe que o apóstolo diz: transformai-vos, que vem do latim, que é transformare, que diz fazer mudar de forma, de pensar. E no grego, meu querido, é
metamorfoses, que significa transformação. Transformação de quê? Da mente, do entendimento, de sabermos que somos abençoados, de sabermos que somos salvos, de sabermos, meu querido, que desde a eternidade o Senhor nos separou para o seu reino eterno. É isso que nós devemos entender e compreender, que as nossas vidas foram chamadas por Ele para manifestarmos esse amor maravilhoso, esse amor gracioso que Ele tem para com cada um de nós. Então, meu querido, meu amado, santos do Senhor, isso é precioso. Quando chegamos ao entendimento e aprendemos essas verdades, ora, é muito gratificante para nós vivermos debaixo do entendimento e não debaixo das obras. Você observa que milhares de filhos estão aí presos, estão presos às obras da carne, porque o sistema religioso leva eles a viver isso como se fosse uma verdade, quando na verdade, meu amado, a verdade é que Jesus salvou aquele povo que estava debaixo do pecado e que hoje, ao nascermos, não estamos mais debaixo de pecado, não viemos com pecado algum, viemos purificados. Então, meu amado, em outro, continuando o texto, ele diz, renove a vossa mente. Né? Renove a vossa mente. Então, essa renovação no grego significa, a expressão é anakainosis, anakainos ou anakaino, que quer dizer fazer algo se tornar novo, diferente. Então, Jesus salvou aqueles filhos que estavam debaixo do pecado, e nós hoje temos que tornar a nossa mente, meu amado, nova, dessa filosofia aí que está no mundo religioso. Né? Dessa filosofia que está aí ensinando ao povo a sacrificar, ensinando ao povo a viver na obra da carne. Excelente noite, meu amado Francisco, aí para você e toda a família, aí no Jordão Baixo, meu amado. Forte abraço a você que está acompanhando a nossa live. Então, meu querido, o entendimento é precioso para se libertar. E quantos filhos de Deus não tiveram entendimento aberto, iluminado, vão viver escravo da religião. Você é escravo da religião, no sentido espiritual. Né? Eles continuarão obedecendo líderes, continuarão obedecendo dogmas, continuarão obedecendo liturgias, continuarão obedecendo sacramentos, mas a nós que foi dado o entendimento, vivemos, meu amado, sobre o reinado eterno, sobre o reinado perfeito, que o cabeça é o Cristo em nossas vidas. Então, amado Senhor, observe que renovação no grego é anakainosis, ou anakainos, que quer dizer fazer algo se tornar novo, diferente. Como eu já falei, nós temos que tornar nossa mente nova para o entendimento, para o conceito de evangelho, de boas novas. Hoje vivemos o evangelho, temos o evangelho, temos a Bíblia em nossas mãos, como um livro consumado, meu querido, realizado, completo, perfeito. Não precisamos praticar obras para sermos salvos, porque já viemos salvos. Já viemos salvos. Então, amados, enquanto, amados, se esta transformação, então, meu amado, se esta transformação, enquanto não ocorrer na vida dos filhos de Deus, eles viverão segundo o entendimento do sistema religioso, segundo o entendimento do sistema religioso,
onde são induzidos a fazer, né, são induzidos a fazer vigílias, subir monte, pagar dízimo, né? Buscar algum objeto ungido, buscando objeto ungido, acreditando que esses objetos irão quebrar a maldição, irá quebrar a hereditariedade. Não, meu querido. Quando você tiver com esse entendimento, você vai viver frustrado. Essa é a palavra. Você vai viver frustrado. Quando você tiver com esse entendimento, você vai estar frustrado. Né? Não tem percepção do que é a palavra poderosa de Deus, o que é o Evangelho na sua essência, o Evangelho eterno, o Evangelho que nos dá, meu amado, alegria de viver nessa terra, mesmo com dores, com aflições, com problemas financeiros, com problemas de saúde, com problemas familiares, nós somos felizes porque entendemos que a nossa felicidade não está nas obras ou nos bens que possuímos, mas no entendimento que temos do nosso Pai. Isso é maravilhoso, meu amado. Isso é gratificante para mim, para você, desfrutarmos desse entendimento. Ora, já o entendimento do Pai, qual eu já falei outrora, o entendimento do sistema religioso, ele foca nas obras. O entendimento humano, ele foca nas obras. Já o entendimento do Pai, o entendimento do Espírito, ele foca nas obras espirituais, onde ela diz que você é abençoado, onde ela diz que você é mais que vencedor, onde ela diz que você é salvo para sempre, onde ela diz que não há nenhuma condenação sobre você. Então, o Espírito ele afirma isso na minha e na tua vida. Observe que o apóstolo João, o apóstolo que viveu próximo de Jesus, o qual Jesus disse que o amava, né? Observe que esse entendimento nos leva a entender e a glorificar o nosso Pai como Ele é. Ora, veja, o livro da carta de 1 de João, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, capítulo 5 de 1 de João, 1 de João, nosso irmão Francisco pode participar dessa noite, interagir comigo aqui, falando um pouco desse maravilhoso entendimento que o Senhor concedeu-nos a nós. Pode interagir, meu amado. Você pode, eu já lhe enviei o link para que você esteja comigo nessa noite, participando aí desse momento abençoador, que é ouvirmos a palavra do entendimento de Deus. Né? Deus trazendo entendimento aos seus filhos. Deus trazendo entendimento a cada um de nós através do Evangelho eterno. Sua palavra. Então, 1 de João, capítulo 5, versículo 20, ele diz: também, ora, sabemos, isso aqui João falando, aquela geração, entenda, João estava falando com o povo, com a geração, ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Aquela geração, ele estava presente. Né? E ele diz: e nos tem dado entendimento, tinha dado entendimento a eles, para entender quem era o verdadeiro Deus. Ele diz: nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estão no verdadeiro, né? E estamos no verdadeiro, seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Evangelho nos leva a ter esse entendimento que Jesus é o verdadeiro Deus e que nele temos a vida eterna. Eu não vou ganhar, eu não vou ter. Temos a vida eterna, porque não participamos, meu amado, em momento algum daquela tragédia de Adão. Nosso espírito estava no céu, não foi contaminado pela desobediência de Adão. Ao virmos a essa terra, viemos no plano perfeito do Pai, o qual ele mesmo, na cruz, aperfeiçoou e, no ano 70, julgou todas as coisas. Por isso que nós não
viemos a essa terra com mácula, imperfeito, sujo, imundo. Não, nós estamos vivendo o plano perfeito do Pai, que é o seu reino eterno. Nós fomos colocados no reino eterno. Você está no reino eterno. Não espera o reino eterno nos céus. Você hoje está no reino eterno. Tu tem um entendimento, meu amado, a tua vida. Porque alguns esperam que para ter o reino eterno precisa ter um corpo transformado. Amado, quando nós temos o corpo transformado é através do entendimento. É através do entendimento que temos o corpo transformado. Não bebemos, não fumamos, não maltratamos, não prostituímos, não nos drogamos. Esse é o corpo entendimento, esse é o corpo transformado. Esse é o entendimento que nós temos hoje. Mas os filhos de Deus esperam morrerem para ter um corpo transformado. Não. Você começa a viver com este entendimento. E tu tens o corpo transformado através do entendimento. Quando não participa mais das obras da carne. Tu foste renovado no entendimento para o louvor da glória de Deus. Então, meus queridos, santos do Senhor, ora, no livro de Lucas, Jesus no seu ministério terreno, no livro de Lucas, observe o que Lucas escreve. Lucas faz uma narração no seu livro, capítulo 24, livro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo... Lucas 24, 45. Acompanhe a narrativa de Lucas nesse livro. Lucas 24, 45. Leia o 44 comigo. Ele diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Observe, meu querido, que esses dois jovens iam caminhando, Jesus próximo a ele, e eles não entendiam ainda aquela voz que falava a sua mente, falava ao seu entendimento. Chega um momento que lhe se abriu o entendimento, quer dizer que o Espírito abriu o entendimento para eles entenderem a Escritura. Queridos, enquanto o entendimento dos filhos, observe, enquanto o entendimento dos filhos não lhes for aberto, salvo, que é isso que nós falamos, é a salvação do entendimento, do conhecimento, da grandeza, da majestade, do poder de Deus, da beleza, da maestria dele, eles continuarão nas obras da carne. Então, quando esse entendimento não for aberto para entender a Escritura, as obras de Cristo lá em Jerusalém, aquela obra a qual ele participou para cumprir toda a lei, para cumprir aquele pacto o qual ele nasceu, não estarão ainda manifestando em vida a sua liberdade no entendimento. Então, continuarão presos ao sistema religioso, praticando os dogmas, praticando as cerimônias, praticando, meu querido, os costumes religiosos. Seja bem-vindo, meu amado irmão em Cristo Jesus, Francisco. Saudações, meu amigo Jordão Baixo, você que está aí ligado conosco nessa noite, que estamos aí falando um pouco desse entendimento maravilhoso que o Senhor tem trazido aos seus filhos. Boa noite, meu paz.
É verdade, excelente noite, povo santo de Deus. Maravilhoso foi o tema escolhido, viu, meu amado? Deus trazendo entendimento ao seu povo, né? Trazendo conhecimento. Tema maravilhoso que Deus lhe propôs. Ele lhe aclareou a mente para que você possa desenrolar todo esse conhecimento que Deus tem trazido aos seus filhos, hoje, em pleno século XXI, através de pessoas, assim como você, Edmilson, e muitos outras pessoas, outros nossos irmãos em todo o Brasil. É através desses irmãos maravilhosos, de mente fantástica, que Deus está trazendo o conhecimento verdadeiro ao seu povo hoje. Deus está trazendo conhecimento aos seus filhos hoje, através de muitas pessoas, assim como você, Edmilson. Muitos irmãos que, à luz da palavra sagrada, o conhecimento da palavra sagrada, a palavra verdadeira, o entendimento verdadeiro, o conhecimento verdadeiro, está trazendo, clareando a mente do povo de Deus, e o povo estão acordando, Edmilson. Parabéns, Edmilson, parabéns. Isso é Pode ficar à importante, vontade, né, Edmilson. amado? É importante nós vermos que, através do Evangelho, os filhos de Deus estão sendo acordados, né, no entendimento, salvos no entendimento, né? Porque o Espírito já vem salvo, mas aí já permanece com o entendimento, como Paulo falou lá em Romanos, capítulo 10, né? Dormindo, né? O sono espiritual. E por isso que vive nas obras da carne, né, meu Francisco? Aí, como eu já falei, citei, né? Flagelando-se, pagando preço, ir buscar objetos, vivendo a idolatria religiosa. Fala-se tanto de idolatria, mas o povo mais idólatra que eu vejo hoje, meu amado, é o chamado evangélico. Esse mesmo. Né? Esse mesmo. O que é mais idólatra hoje é o chamado evangélico. Fala-se tanto dos nossos irmãos romanos, mas o entendimento que esses religiosos têm aí a levar para os filhos é isto. Não traz um evangelho perfeito, um evangelho eterno, o qual dá liberdade para os filhos viver no espírito, no entendimento, e não nas obras da carne. Então, por isso que eu falei que milhares de filhos, meu Francisco, vivem ofuscados, né? Vivem. Ofuscados. Ou frustrados, desculpa. Frustrados, né? Você não consegue ver as bênçãos de Deus. Espera entrar no reino eterno só quando morrer. Meu amado, a gente está no reino eterno. Espera morrer para entrar no reino eterno, né? E olha lá se ele... E olha lá se eles têm essa certeza, né? Se morrem, se partem com essa certeza, né? E olha lá. Porque a dúvida é grande. O naufrágio é grande. Compartilhando com você aqui, ó. Você poderia ler para mim, se estiver perto da sua Bíblia aí, leia lá no livro de Daniel. Daniel. Livro histórico de Daniel. Daniel narra a história ali de fatos proféticos ali, que vieram a acontecer, tanto na sua época, como depois, no período de Jesus. Daniel, capítulo 4. Daniel 4. Você, meu amado, que está acompanhando a nossa live, Daniel está depois de Ezequiel. Isso. Daniel 4, versículo 34 diante, ministro Francisco. Nossa, vamos lá. Uma narração acerca do rei Nabucodonosor. Né? Nós vamos fazer essa narração aqui que Daniel faz e vamos ver o que é que acontece com esse rei nesse momento, né? Verdade. Daniel, capítulo 4, versículo 34, pode ler. Diz assim: mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aba Pai, né? Observe que Daniel, Nabucodonosor disse que levantou os olhos para o céu, ou seja, o seu entendimento naquela hora foi aflorido. Não é que ele olhou para o céu fisicamente, mas o seu entendimento deu aquele estralo e ele, opa!
e passou a glorificar e exaltar. E ainda mais, né, ministro? Ainda mais, né, meu irmão? Esse homem que era soberbo, prepotente, arrogante, porque era um homem de braço forte, né? Que Grande. massacrava os filhos de Deus, que Isso. aprisionava, que escravizava, né? Vem um sonho na vida dele, e Daniel revela o sonho, e esse homem passa a viver como um animal, né? Mas Deus traz a ele esse entendimento. E, a partir desse entendimento, meu ministro Francisco, eu vejo uma coisa belíssima. O que é que acontece quando o entendimento torna a vir ao Filho de Deus? Isso. Se liberta das algemas, da religião, dos dogmas. Você veja, quando o entendimento vem sobre nossas vidas, nós nos libertamos. Veja que o texto é claríssimo, que diz, meu amado irmão, que ele fez o quê? Enalteceu, engrandeceu, né? Engrandeceu, exaltou, louvando e glorificando a quem? Ao Deus Altíssimo, meu amado. É verdade, meu amado. Um forte abraço à nossa irmã Lia, né? Nossa irmã Maria José, que está acompanhando a nossa live no YouTube, né? É como você falou, ela deve ter começado no Face. Seria mais plausível, né? Mas, se alguém puder participar, participa aqui pelo você puder estar compartilhando aí, o nosso irmão que está acompanhando a nossa live pelo YouTube, pode compartilhar com seus demais irmãos, para que essa palavra chegue ao coração dos filhos de Deus. Então, isso, meu Francisco. É verdade, abençoado. Nós vemos que um homem duro, fechado, macabro, né? Com unhas de ferro, ele dominava o seu reinado, onde escravizava milhares e milhares de filhos de Deus. Ao voltar ao entendimento abrir, esse homem passa a glorificar. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, e isso está acontecendo com milhares e milhares de filhos. Glória a Deus. Né? Então, é esse evangelho que tem que ser anunciado, meu amado. O evangelho para que os filhos de Deus tenham esse entendimento de quem é o Pai dele, de quem é esse Deus maravilhoso, de quem é esse Deus criador de todas as coisas. Mas o evangelho que é pregado é um evangelho amedrontador, onde escraviza, onde tira a paz, onde tira a segurança dos filhos. Irmão, e qualquer semelhança do sistema religioso com as atitudes de Nabucodonosor não é mera coincidência, é igualzinho mesmo, porque como você bem citou aí, Nabucodonosor, ele tratava o povo ali como mão de ferro. A última palavra era a dele. Então, observe que quando ele teve o seu entendimento aflorado, ele reconheceu, teve aquele encontro verdadeiro com o Deus Altíssimo, ele já mudou as suas atitudes, né? Já passou a, bem dizer, a considerar o próximo, a ter respeito mais pelo próximo. Ele já passou a ser uma pessoa mudada, né? Tanto fisicamente como espiritualmente. E é isso que tem de acontecer no povo de Deus, a verdadeira mudança. O entendimento tem que aparecer e não estar abaixo dos julgos que é terreno. Pregar, meu ministro Edmilson, pregar para o povo de Deus, o celestial, o verdadeiro evangelho, faz-se necessário para que o povo de Deus também renove a sua mente, renove o seu entendimento e passe a entender o verdadeiro sentido do ser cristão hoje em dia. Ser verdadeiro, conhecer a verdade. E nós vemos que, dando continuidade à leitura, no 35 ele diz, todos os moradores da terra, isso aqui foi uma ordenança de quem? Nabucodonosor, meu amado. Depois que o entendimento aflorou, como você falou, foi aberto, ele começou a ordenar, né, que aquela geração, que aquele povo se prostrasse diante do único Deus, meu querido. Quando a nossa nação tiver um governante que ordena o povo se prostrar diante do único Deus, então haverá mudança no nosso país, né? É verdade. Então haverá mudança. Veja que ele diz, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade
Olha para aí que maravilha. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faz. Ele está no controle. Ele é absoluto, ele domina céu e terra, ele faz como lhe apraz, como lhe agrada, né? É verdade, Então, Pedro. você está dizendo aqui, ó, fala na narração. Todos os moradores da terra serão por ele reputados. No versículo 16. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Você veja que esse homem começou já a entender quem era o rei absoluto. Não era um homem, né? Mas que tinha um rei superior a ele, que dominava, ou dominava não, domina o céu e a terra, não é isso? Ele diz, ó, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Versículo 17. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo. Aqui que está, né? A questão do homem aqui na terra, né? Por não ter o entendimento, não consegue louvar, exaltar, cantar louvor ao eterno, né? Não consegue. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Reconheceu. Reconheceu, né? Nabucco reconheceu a sua soberba humana, a sua autoconfiança de poder, né? Ele reconheceu que aquilo ali, diante do Deus do céu, não era nada. Né? Não valia. Ele reconheceu. É por isso que nós temos visto esses nomes aí, do nosso Deus, o Eterno, ele sempre trazendo pessoas de longe, né? Para aguçar o entendimento do povo judeu. Ele trouxe Nabucodonosor, ele trouxe tantos outros reis que a gente nem pensava, mas de repente esse rei que reconheceu a grandeza, a soberania do nosso Deus e começou a tratar o povo com mais decência, né? Maravilhoso. Então, é isso que nós devemos falar aos corações dos filhos, né, meu amado? Esse Deus maravilhoso, esse Deus que se importa com ele, que nunca desamparou, que nunca abandonou, mas que ele que está com entendimento ofuscado acerca desse Pai maravilhoso. Verdade. Pai grandioso, esse Pai bondoso, esse Pai miraculoso, né? Que fez extraordinariamente a criação, coloca o homem ali com tudo maravilhosamente, mas o homem, na sua ignorância ali, ele se separa, né? ele perde aquele laço de pai e filho, né? Porque preferiu obedecer os seus anseios, os seus desejos, né? Então, nós hoje estamos na rede social, Luiz Francisco, não é para estar aí ofuscando a mente dos filhos de Deus, mas para trazer a ele essa liberdade de viver como filhos e não como escravo das suas obras, da sua carne. Escravo de religiões. Né? Assim como estava o rei Nabucodonosor, milhares e milhares de pessoas, como você falou hoje, filhos, estão também, né? Escravos de suas natureza, escravos da sua natureza humana, que é perversa, que é maligna. Alguns estão ainda matando, alguns ainda estão nas drogas, alguns estão ainda adulterando, nos vícios dos vícios, né? Ou até mesmo, como já falamos aqui, a idolatria, o misticismo, o paganismo dentro das chamadas igrejas evangélicas. Né? Mas quando o entendimento tornar a vir sobre esses filhos, eles estarão exaltando
enaltecendo ao Criador, meu amado. Pois é, Edmilson. Quando você falou, você fez uma boa pergunta. Quando o entendimento virá sobre os filhos do Eterno? Quando virá? Quando eles deixarem de ser criança. Não propriamente a criança, mas o seu líder parar de lhe tratar como criança. Porque, como diz lá em Provérbio, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Mas assim agem os ministros de Deus hoje lá fora, os líderes religiosos. Ele vem sempre trazendo o povo de Deus como criança, colocando nas suas mentes as obras de Jesus de Nazaré, os sacrifícios, toda a lei lá de Jerusalém, e o povo hoje não consegue se desviar. Por quê? Começou a comer aquilo quando era criança, e hoje já adulto também, e não consegue se sair dessa situação. Então, o ser criança não é ser criança garotinho, de 5, 10 anos, não. É ser adulto e ainda continuar, ser tratado pelos seus líderes como criança. E de tanto comerem essa comida vencida, a sua mente está cauterizada. Paulo mesmo disse, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Então, Paulo falou isso se referindo a ser menino adulto. O entendimento dele não estava... ele não entendia a verdade. O seu propósito, o propósito de Deus na vida dele. Então, quando ele era menino, ele praticava as obras de menino. É o quê? O que lhe ensinava o judaísmo. Aquilo, a lei. Quando ele deixou de ser menino, ele abandonou as coisas de menino. Ou seja, batismo, ou seja, essas coisas todas que a lei outorga ao povo de Deus hoje. Aí Paulo deixou de ser menino, ou seja, já adulto. Abandonou todas essa prática que ele praticava quando ele era menino. Então Paulo fez o seguinte, é isso que tu está fazendo. Quando é que o povo de Deus vai deixar de ser menino, vai deixar de ser criança, vai ter o seu entendimento esclarecido? Quando o seu líder, ou ele mesmo, a partir dele mesmo, de repente o Espírito Santo tocou, Deus tocou na mente dele, ele, opa! Mas se ele continuar nas suas sinagogas, ouvindo as obras sacrificiais, te lembra lá, Jesus, estava lá, ele foi tentar, cuidado que se ele tentou Jesus, isso é coisa de menino, isso é ensinamento de menino. Então o povo de Deus, 40, 50, 60 anos de cristão, mas ainda está menino, comendo coisa de menino, história da carochinha, olha, sim, meu amado, peraí, foi lá, e agora nós estamos aqui, passou-se já todos 2000 anos, e o transpassou para o lado de cá, a maldade, a perversidade, fisicamente, não, é o entendimento do povo. Quando o povo passar a ter líderes espirituais, vamos assim dizer, homens comprometidos com a verdade, em falar a verdade, do tipo você, Edmilson, do tipo muitas pessoas aí que a gente entende, nossos irmãozinhos de todo o Brasil, quando o povo passar a ser desse tipo, assim como você e o seu irmão, o povo de Deus vai deixar de ser menino, vai deixar de ser criança, vão ser adulto. Mas eu sou adulto, está me chamando de criança? Eu tenho 50 anos, faz 30 anos que eu sou cristão. Sim, mas você é menino, você está sendo alimentado como menino. Cresça, mas para isso tem que existir alguém que fale. E para falar tem que falar a verdade. Vamos aproveitar o ensejo e vamos convidar, né, os demais irmãos, nossos amados irmãos, para participar. Interagir. Não, esse bate-bola, né? De cada estado, de cada estado do nosso país, tem pessoas que chegaram a esse entendimento. Vamos convidar esses abençoados para estar também na rede social, né, fazendo isso para que o entendimento chegue aos 4 cantos do Brasil e do mundo. É verdade. Né? Como assim estamos agora fazendo isso? Verdade. Anunciando o entendimento de Deus para os filhos. Aí eu te pergunto. Seja em Pernambuco, seja em Natal, seja em Alagoas, esteja na rede social. Então, vamos quebrar essa hegemonia do sistema religioso. Isso. Quando fizermos isso.
né? Verdade. Está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook, está nas redes sociais. Então, mais filhos terão oportunidade de ouvir, esse evangelho eterno, né? Agora, de ouvir esse evangelho eterno no qual nós estamos participando hoje. Então, será importante que os nossos amados irmãos, tanto daqui do Nordeste, como do Sul do país, interaja. Não espere só Geraldo Moraes, não espere só Messias, não espere só eu e você, não espere só Elcio Jesus, não espere só o de Alagoas, Everaldo Silva. Everaldo. Não, vamos interagir como corpo, como filhos amados. Positivo, né? Edmilson. Não vamos ser omissos, né? Para que os filhos de Deus acordem, tenham esse entendimento, meu amado, e sejam libertos, é preciso que haja essa multiplicação. É verdade. Multiplicação de lives, multiplicação de pessoas nas redes sociais, para que os filhos cheguem ao entendimento. Quanto mais gente estiver, seja nesse horário que estamos agora, seja no horário da tarde, que tem pessoas que estão em casa, trabalham à noite, outros trabalham de tarde, outros trabalham de manhã, que haja disponibilidade de algum para fazer de manhã, outro para fazer à tarde, outro para fazer à noite, mais pessoas estarão sendo libertas, Luiz Francisco. Amém. Com certeza. É verdade. Agora imagina esse mesmo trabalho que nós dois, costumeiramente, nós temos o vício de fazer, né, essa live assim, nós dois. Agora imagina uma live como essa, de um lado Elias Peixoto, do outro lado Simar, conversando assim, que maravilha. Agora imagina uma live como essa, de um lado Cristina, né, aquela Cristina Sacramento, do outro lado Vanessa. Eita, menino, vai ser audiência. Imagina um bate-papo assim de Osíris, né? Osíris, o Rodrigo, o Frank. Simar também, né? Simar. Nossa, povo, é isso aí, gente. Vai ser maravilhoso, vai fechar o tempo. Cada um com o seu lá onde tiver e tal, e conversando, falando do entendimento do povo, para clarear, né? O entendimento do povo de Deus. Olha, perfeito. Seria muito maravilhoso os estados tivessem nessa unidade, meu irmão Francisco. Se essa unidade que eu e você está tendo agora, os outros estados também tiver, independente do horário, seja agora de noite ou de tarde, como eu falei, o horário disponível para cada um, seja no horário da manhã, da tarde ou da noite, mas que esteja aí falando desse evangelho maravilhoso, esse evangelho eterno, que traz entendimento aos filhos de Deus. Então, a nossa nação verdadeiramente será liberta, será transformada, como Paulo falou, que aquela geração, né, transformai-vos pela renovação do entendimento. Então, começa pelo entendimento, meu amado. É no entendimento que tem que começar. Então, o evangelho, quando é anunciado, ele tem poder para desmistificar o entendimento velho, caduco, que aprisiona os filhos do Pai. E o traz para ele viver, andar em novidade de vida, e não mais na caducidade da carne, praticando as obras da carne. Então, é isso que nós temos que fazer, convidar nossos amados irmãos, não importa onde ele esteja, o estado que ele esteja, mas que esteja engajado de falar esse poder que está contido na palavra, de Deus. Né? Então, observe que, como falamos aqui, Nabucodonosor, o seu entendimento foi despertado, aguçado, e ele começou a louvar. Quantas pessoas, quantos filhos estão aí, nesse momento, louvando a sua carne, exaltando a sua carne, enobrecendo a sua carne, porque não tem o entendimento acordado, despertado, como disse Nabucodonosor, né? Como disse Nabucodonosor, aqui. Em Daniel. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Ou seja, como você falou, o estalo do Espírito nele e o entendimento tornou a vir. Então, quando a palavra é ministrada, meu amado, como estamos fazendo agora, ora, pode acontecer que um filho de Deus possa ter um entendimento aberto, iluminado,
aclarado pelo poder da palavra. Independente de onde ele esteja, a situação que ele esteja vivendo, mas esse evangelho tem poder para fazer isso, né? Então, observa, meu amado aí, Francisco, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, exatamente lá. Então, observe que ocorreu com esse homem, né? Ele prepotente, jactioso, como falamos, mas ao ouvir a grandeza de Deus, o entendimento foi aberto, né? E começou a agradecer e a louvar ao Pai, né? E isso ocorrerá com milhares e milhares de filhos de Deus quando o seu entendimento for salvo. Salvo do quê? Do sistema religioso, desse sistema bruto, arcaico, que invalida, né, a palavra do Pai. Veja que Paulo fala aí, meu querido, em 1 de Coríntios, passa rápido, né, quando a gente está assim nesse diálogo, né? Por isso que Paulo passava a noite. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 6. 1 Coríntios 6 e 7, né? Isso. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que maravilha, meu amado. Você veja que Paulo falou em mistério, né? Mistério. Hoje nós não falamos mais em mistério. Por quê? Porque está revelado. Já. Paulo falou Não em está mistério, mais... mas não está mais oculto aos nossos olhos. Não é isso? Nós não falamos mais mistério. Nós falamos a grandeza, o poder de Deus, abertamente. A todos que estão a ouvir, a todos que estão acompanhando a live, a todos que estão acompanhando esse momento onde estamos reunidos, onde estamos entrando nas residências através dessa live. Então, meu amado Francisco, Paulo falou a sabedoria de Deus em mistério, né? Aquilo que aquela geração não teve aí vamos falar, a liberdade de ouvir através dos apóstolos que caminhou com Jesus. Paulo falou da sabedoria eterna, que era a salvação que o Senhor tinha pré-ordenado para eles eternamente. Paulo falou que eles eram abençoados de toda sorte de bênção, né? Então, assim a sabedoria para Paulo é em mistério. Hoje nós falamos não mais em mistério, mas aquilo que está revelado na Escritura. Aleluia. Glória a Deus. Nós não escondemos, nós não usamos linguajar de mistério aqui. Nós não estamos aqui profetizando nada, porque tudo está profetizado, meu amado. Já está. Então, ele falou em mistério. Hoje nós não falamos mais em mistério, porque tudo foi revelado em Francisco. Verdade. Tudo está descoberto. Mas o sistema religioso continua encobrindo dos santos, dos filhos, a sabedoria eterna. Observe, Edmilson, que no versículo 6, que acabamos de ler, diz assim, depois dos experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Nossa, como a gente vê líderes religiosos de alto galardão, né? De alto padrão, né? Não, eles são aí, eles já conseguiram estar em um patamar lá em cima, né? Mas Paulo está dizendo aqui, meu amado, não nem a dos poderosos dessa época. Agora, concluindo, que se reduzem a nada. O camarada conseguiu se introduzir no meio do povo de Deus, se autopoderou-se através do sistema religioso, e aí ele é o bambambam, é o camarada da palavra de Deus. Mas só que Paulo disse que essa sabedoria que ele passa pelo povo, hoje se reduzem a nada. Por que nada? Porque nós não podemos mais ouvir esse tipo de poderosos da terra que nos manda descer as águas.
Nós não podemos mais dar ouvido a esse tipo de poderoso que nos manda fazer 12 horas de jejum, porque todos esses ensinamentos que ele traz para nós, para o povo hoje, se reduzem a nada. Porque o verdadeiro ensinamento não está mais oculto. Já existe Edmilson, já existe Carlos Castro, já existe muitos irmãos por aí, em todo o Brasil, trazendo o conhecimento que estava oculto. Por que estava oculto? Porque o sistema religioso ocultou. Porque se ele falasse essas verdades que nós estamos falando, e muitos irmãos, eles não estariam mais no seu alto patamar. É poderoso. Ah, esses homens são poderosos. É melhor você falar de quem você queira, mas não fale do poder desse homem. Esse homem é o homem de Deus. Se ele orar 2 minutos, vai descer fogo do céu e vai queimar você que está falando dele. Então, eles já se autopoderaram, se deram poder a ele mesmo, mas Paulo diz aqui que reduz a nada. O conhecimento que ele tem é um conhecimento vencido. Parou ali do 70 para cá, parou esse conhecimento dele, mas eles não querem entender isso. E eu digo, até que eles entendem, mas eles não se acham, não se dão o prazer de trazer a verdade para o povo de Deus, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no jardim, com Adão. Tornou-se conhecimento. Nós iríamos tornar conhecedor do bem e do mal. Por quê? Porque nós estávamos sendo orientados pelos líderes que nos traziam a verdade. Aí ele trazendo a verdade para o povo de Deus, o povo de Deus vai conhecer a verdade, então quando eles vierem com seus labachúria, o povo vai dizer, aqui não. Então, quanto maior ocultar a verdade do povo de Deus, melhor é para esses líderes, os poderosos da terra. Então, e o conhecimento da verdade, certo. Milhares de filhos de Deus hoje estão em busca de status, meu irmão. Né? Vai para esse determinado lugar chamado igreja, quer ganhar prestígio, quer ser destacado, seja no louvor, quer ser destacado como presbítero, quer ser destacado como diácono, quer ser destacado como a senhora da oração fervorosa. Canela de fogo. Quer destaque. Em vez de ter esse amor para com a palavra e trazer o entendimento para os filhos, libertar os filhos dessa escravidão, se escravizam e escravizam os demais. E alguns visando o lucro financeiro. Observe que nesse lugar, alguns, um grupinho que se enriquecem. Outros ficam escravos ao ponto de perder até os seus bens. Eles estão nesses lugares. Então, vamos chamar esse lugar de bênção? Não, é de maldição. Nós vemos que o evangelho ali em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, os primeiros da igreja primitiva ali, nós vemos que ele não tinha carência, ministro Francisco. Olhamos para a igreja hoje, os filhos de Deus hoje, né? Vamos nomear de igreja esse lugar e vemos as pessoas necessitadas, carentes, tanto espiritual como fisicamente, meu amado. Olha, se a gente chegar no consultório médico, psiquiatra e psicólogo, vamos dizer que 99% daquelas pessoas ali faz parte de uma organização religiosa. Religiosa. Eu que trabalho na área de farmácia, meu amado, vejo quantos filhos de Deus chegam lá problemáticos, né, tomando medicamentos psicotrópicos passados pelos psiquiatras, porque o psicólogo não prescreve, ele orienta, e quando não tem, vamos dizer, através da palavra, de trazer conscientização para aquele problema daquela pessoa que está vivendo, ele encaminha ao psiquiatra, para que ali o psiquiatra analise e prescreva um psicotrópico ali. Carro-chefe, vou falar um carro-chefe aqui, o Rivotril da vida. Eita, isso aí é mesmo. O Rivotril, meu irmão, é o carro-chefe. A fluoxetina, né? E tantos outros que eu vejo lá, viu? E agora a indústria farmacêutica ainda criando inovação, inovando, criando substâncias novas, né? Para que as pessoas tornem-se dependentes da indústria farmacêutica. Agora meu abençoado,
você que é do ramo, aí eu lhe faço uma pergunta: existe ainda drogaria? Ou tirou? É tudo farmácia agora? Esse nome Existe seria feio, drogaria. né? Hã? Existe drogaria. Você veja aquela lá na sua área aí do Jordão de Baixo, tem o nome drogaria, né? Tem Drogaria, eu não drogaria, sei né? como é que é agora, mas é drogaria. É drogaria. É uma droga lícita, É, né? É uma droga é, lícita. Ó, eu estava olhando aqui o livro de Salmo, capítulo 119, versículo 30. Eu estava vendo aqui, ó, Salmo 119, versículo 130. A esse, revelação, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quem é esse simples? A membresia. É. A revelação da verdadeira palavra traz entendimento aos simples. Ou seja, quando o líder religioso fala a verdade de Deus, a membresia tem entendimento. Mas é justamente isso que o líder religioso não quer. então você veja Clarear que o entendimento da membresia. Pode falar. então o evangelho tem esse poder, né? A psicologia e os psiquiatras têm o poder de administrar medicações terapêuticas, né? O psicólogo tem um trabalho terapêutico, né? Terapêutico, né? Para aliviar a dor momentânea do Filho de Deus. A palavra, meu amado, ela liberta por completo. Quando você torna a vir o entendimento, você liberta dessas coisas, você deixa de ser escravo, escravo de drogas ilícitas e ilícitas, né? Porque a indústria farmacêutica torna você escravo daquilo ali, aprisiona o Espírito de Deus. E como você falou aí no livro de Salmo, né? Que A revelação. a palavra aqui diz aqui, a revelação das tuas palavras esclarece, traz entendimento, traz sabedoria, traz conscientização do mal, do erro que eu estou vivendo, né? Do erro que eu estou cometendo na carne, que muitas vezes dilacera a minha vida mesmo, faz com que eu morra mais rápido, faz com que eu vá para a eternidade mais rápido. Enquanto que eu deveria viver, vamos dar um exemplo, 200 anos, eu vou viver 50. 180. Observe que isso aí também, você vê que esses homens são muito sábios no passado. O sábio Salomão, no Provérbio, capítulo 2, olha que interessante. Provérbios, capítulo 2. Estamos chegando ao finalzinho da nossa live, né? Para não fazer com que as pessoas fiquem cansativas de estar aí no sofá, né? Na sua casa. Provérbios, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, não é os 613 mandamentos, é aquele mandamento que Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? E ele diz, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração, a mente, né? Ao entendimento. Você veja que os filhos de Deus não fazem isso aqui, meu amado, que o sábio está falando. Eles inclinam seus ouvidos para quê? Para ouvir os misticismos e ouvir que eles têm que fazer muitas obras para serem abençoados, para serem prósperos, para serem vencedores, para vencer o capeta, para vencer o demônio. Se não jejuar, tu não vai vencer. Se tu, meu amado, abrir brecha, ele vai entrar e vai trazer mais 7. São esses sinais que traz para o povo de Deus. Mas aqui, para ouvir o entendimento, inclinares o coração, a mente, ao entendimento. É verdade. E se clamares por inteligência, quer dizer, um clamor, né? O clamor é você estar em busca, buscando, alicerçando a tua vida no conhecimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, ora, a pessoa não busca a sabedoria como a prata, busca essa prata aí, e tem sido a maldição de muitos. Primeiro vem a prata, depois a sabedoria.
esse tesouro terreno, ele diz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. As pessoas querem achar o conhecimento de Deus nas obras. Passando noite acordado, orando a noite toda, onde é que vai achar o entendimento do Pai? Não vai, meu amado. Vai viver perturbado, angustiado, a sua alma angustiada, sofrendo. Porque o entendimento vem através do Espírito e da leitura da palavra. Do ouvir a palavra justa. No versículo 6 ele diz, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, da sua palavra, que é o Espírito, que é a boca falando a cada um de nós, nos faz regozijar-se, alegrar-se e descansar, e não mais viver aprisionado às obras da carne, meu irmão. E assim vivem nossos irmãos. Né? Escravizados pelo sistema religioso, meu irmão. Então, esse é o nosso convite, ministro Francisco, que cada um que está no grupo do WhatsApp, ministre a palavra, se encoraje, vá na sua página do Facebook, já que não tem um canal no YouTube, vá na página do seu Facebook. Não tenha medo de ser ironizado, não tenha medo de ser criticado, não tenha medo de ser ofendido. Isso. Não, né? Jamais. Mas fale desta grandeza, desta sabedoria eterna do Pai, desse reino maravilhoso, o qual nós já vivemos, e que os filhos entrarão quando o entendimento for aberto. Ou seja, Edmilson, assim como Nabucodonosor, ao ter o entendimento aberto, ele começou a glorificar, começou a enaltecer o homem que estava o quê? Um homem prepotente, arrogante, que usava o seu reinado como um punho de ferro para massacrar a família de Deus ali, os filhos de Deus. Mas ele... De repente nada. É porque eu estou fugindo agora da memória aqui, que ele criou um decreto lá, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, não sei se você lembra aí agora, que ele criou o decreto que todo aquele povo tinha que adorar ao Deus vivo. Está lá em Daniel. Né? Não me foge a memória o capítulo agora, mas na passagem que você lembrar, meu amado, que estiver nos ouvindo, a passagem que está aí falando de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, fala ali que esse homem ficou inquieto. Né? Ficou inquieto. Também, quando Daniel foi lançado na jaula dos leões, né? Ficou inquieto e foi em busca do outro dia de ver se Daniel estava vivo. E Daniel retrata ele, e ele começa a criar, a redigir com seu anel lá, né? Que toda aquela nação tinha que adorar ao Deus de Daniel. Então, é através do entendimento que esse povo passará, os filhos passarão a adorar ao Deus, Criador dos céus e da terra, meu amado. E a conhecer, né? E a conhecer melhor, né? Porque o povo de Deus hoje não conhece Deus como se deve conhecer. Conhece aquilo que o homem quer que ele conheça. Isso. E eu quero falar para os amados irmãos que, gente, lá na sua página do Facebook, tem um botãozinho lá, que você vê lá, você vai ver, transmitir ao vivo. Aperta lá e faz uma transmissão, fala. Não se preocupe com as refutações que virão, mas fala, porque alguém vai lhe ouvir. Não é verdade, meu amado? Com certeza. E finalizando, meu amado, nessa noite, vamos aí finalizar lendo aí a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Colossenses. Pode ler Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, para finalizarmos. Já estamos 1h10 aqui ao vivo. Né? Colossenses, capítulo 1, versículo 9, né? Isso. Diz assim: por esta razão, também nós,
desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É o que eu falei, gente. É o que eu falei hoje de manhã, Edmilson. A nossa sabedoria, o nosso entendimento não pode vir de nós mesmos. É todos nós abrimos as Sagradas Escrituras e quando nós estivermos ali naquele momento da leitura, compararmos, deixarmos, nos permitirmos que a mente de Cristo habite em nós, e nós ali naquele momento da leitura nós possamos separar, ler o que é espiritual com a espiritualidade. E só assim o povo de Deus vai compreender essa verdade, irmão. E você veja que Paulo estava falando lá, naquele momento, com os seus irmãos em Cristo, né, com aqueles que o ajudavam, né, Tito, Timóteo, Gaio, e aqueles que o acompanhavam na sua ministração, aqueles que ele constituiu ministro de determinada igreja lá na Ásia, né? Então ele diz assim, ó, por esta razão, também nós quem? Eles, não somos nós, Eles. ele está falando para ele lá, né? Perfeito. Nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, né? Por aquela comunidade, os colossenses, os romanos, os laodicenses, né? As cartas onde Paulo endereçou, não deixamos de orar. Então, nós, nessa noite, não deixamos de orar por essas famílias, meu amado, que estão aí livres, e elas têm que fazer isso aqui que Paulo está falando. Né? Ministrar esse poder através das suas redes sociais, para que os filhos sejam verdadeiramente libertos. Ele diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie. Paulo diz aqui na sua oração, não era para que transbordeie de riqueza materiais. Não. Né? Não foi disso que Paulo pediu para que eles transbordassem. E não é disso que nós estamos pedindo nessa noite, para que os filhos amados do Pai transbordem, mas transbordem do entendimento, da sabedoria, da inteligência do Pai. Porque se ele transbordar do entendimento, da sabedoria, eles irão conquistar, meu amado, as outras essências da vida. Né? De pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade. É isso que nós pedimos nessa noite. Que os filhos transbordem do conhecimento pleno da vontade do Pai. Em saber que ele é um filho amado, em saber que ele é filho desde a eternidade, em saber que ele é abençoado, que ele é próspero. Na vida espiritual tem toda a prosperidade. Agora, se você quer desfrutar do melhor dessa terra, eu digo, capacite, estude, trabalhe, você será rico, você será próspero também. É pecado? Não. É errado? Não. Não, meu amado. Se você se estuda, se capacita, você colherá o melhor dessa terra, desta vida. Não te preocupas em querer enriquecer do dia para a noite, mas trabalhe, porque você verá a glória de Deus, como Paulo falou lá em 1 Coríntios, não é isso, Francisco? A glória de Deus está na tua vida já, meu irmão. Ela não vai vir, ela já está na tua vida. Agora use-a. E ele diz, faça uso. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, essa é a nossa oração. Este é o nosso rogo nessa noite. Para que você, filho amado do Pai, transborde de toda sabedoria, de todo entendimento espiritual. Esta é a nossa oração. Então, meu ministro Francisco, melhor noite a você e a toda a família aí. Melhor noite, Brasil, a você que está no Reino Eterno. Uma semana de excelência, uma semana transbordante dos milagres preparados para o Pai, para nossas vidas. Assim fala a Escritura, meu amado. Assim fala o Espírito Eterno contido na Escritura para a minha vida e para a tua vida. Tenha uma noite de excelência, filhos benditos do Pai. Melhor noite, povo santo do Senhor Jesus. Filhos amados. Melhor noite, povo santo. Tchau. Até a próxima, assim Deus permitir, né, meu Francisco?
Isso. Depois a gente agenda outra. Pode sair aí.